Descubra a história do profeta Isaías, um personagem único em meio ao caos e à incerteza dos antigos reinos de Israel e Judá. Isaías nasceu em um período crucial da história de Israel e viveu em Jerusalém, capital do reino de Judá, durante uma época de instabilidade política e ameaças externas. Seu ministério profético teve início no reinado do rei Uzias, marcado por uma visão no templo que o comissionou para proclamar a palavra divina ao seu povo. Após a morte do rei Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono de Judá em um período de relativa estabilidade política e prosperidade econômica herdadas em parte do reinado de seu pai. Durante os aproximadamente 16 anos de governo de Jotão, Isaías desempenhou um papel significativo como profeta em Judá. Ele continuou a proclamar as mensagens de Deus ao povo, enfatizando a importância da fidelidade a Deus e alertando sobre os perigos da idolatria e injustiça social que ameaçavam a nação. Isaías também pode ter aconselhado o rei Jotão em questões espirituais e políticas, buscando influenciar as decisões do governo conforme os princípios divinos. Enquanto Judá desfrutava de certa estabilidade sob o governo de Jotão, sinais de tensão e desafios iminentes surgiam no horizonte com o crescimento do poderoso Império Assírio, representando uma ameaça potencial para os reinos vizinhos. Internamente, problemas sociais e econômicos aumentavam, e a fidelidade do povo a Deus muitas vezes era colocada em segundo plano diante das adversidades. Assim mesmo, em meio à estabilidade aparente durante o reinado de Jotão, Isaías continuava seu ministério profético com zelo e dedicação, preparando-se para enfrentar tempos ainda mais desafiadores pela frente. Com a ascensão de Acás ao trono de Judá, a situação política e religiosa do reino tornou-se ainda mais turbulenta. Acás, em contraste com seu pai Jotão, demonstrou ser um líder fraco e inseguro, cujas decisões tiveram consequências desastrosas para o povo de Judá. Enfrentando ameaças externas iminentes, Acás buscou soluções desesperadas por meio de alianças políticas duvidosas, em vez de confiar na proteção divina, contrariando os conselhos de Isaías. Acás recorreu à diplomacia e à submissão à Síria em troca de proteção contra Israel e Síria. Isaías confrontou Acás sobre sua falta de fé em Deus e advertiu-o sobre as consequências da confiança em alianças com nações pagãs. Durante o reinado conturbado de Acás, Isaías recebeu visões proféticas que denunciavam a apostasia do povo de Judá, a corrupção moral e a idolatria que permeavam o reino. O profeta alertou sobre o iminente julgamento divino decorrente da rebelião do povo contra Deus, mas também ofereceu esperança de perdão e restauração para aqueles que se voltassem sinceramente para o Senhor. Apesar dos esforços proféticos de Isaías, Acás persistiu em suas escolhas equivocadas, resultando em consequências cada vez mais sombrias para Judá. Durante o reinado de Ezequias, Judá enfrentou uma crise ainda maior quando Senaqueribe, o poderoso rei da Síria, ameaçou invadir Jerusalém. Ezequias, diante da iminente ameaça, buscou inicialmente uma solução diplomática e enviou mensageiros ao rei Senaqueribe em busca de paz. No entanto, Senaqueribe não estava satisfeito com os termos oferecidos e decidiu marchar contra todas as cidades fortificadas de Judá, conquistando-as uma a uma. Diante do cerco a Jerusalém e das ameaças blasfemas proferidas pelo exército assírio contra Deus e a cidade, Ezequias ficou profundamente angustiado, rasgando suas vestes como sinal de luto e desespero diante da situação. Ezequias buscou orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías em busca de conselhos sobre como lidar com a terrível crise. Isaías recebeu uma mensagem de Deus que trouxe conforto
e garantia a Ezequias. Profetizando a proteção divina e a derrota do exército assírio, Isaías assegurou ao rei que Deus faria Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho por onde veio, com palavras de confiança e esperança. Isaías fortaleceu a fé de Ezequias no poder soberano de Deus para proteger Jerusalém e seu povo. Em resposta à fé e às orações do rei Ezequias, Deus interveio sobrenaturalmente para proteger Jerusalém naquela mesma noite, quando o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios no acampamento inimigo. A intervenção divina foi tão poderosa que todo o exército assírio foi derrotado, sem que uma única flecha precisasse ser disparada pelos defensores da cidade. O povo de Judá testemunhou o milagre da proteção divina e reconheceu o poder soberano de Deus sobre todas as circunstâncias. A história destacou a importância da fé inabalável em meio às adversidades e serviu como um testemunho vivo da fidelidade de Deus para com aqueles que confiam nele. Enquanto o cerco a Jerusalém se intensificava, Ezequias, em desespero, buscou refúgio no templo do Senhor prostrado diante do altar, clamou pela intervenção divina em favor de seu povo. Em meio à angústia e incerteza, Ezequias encontrou consolo nas palavras do profeta Isaías, que lhe assegurou que Deus estava ciente das ameaças e blasfêmias proferidas contra ele e seu povo. Isaías profetizou que Deus faria Senaqueribe recuar sem tocar na cidade, demonstrando assim sua soberania e proteção sobre Jerusalém. Na mesma noite da intercessão de Ezequias, um anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio, trazendo destruição e morte para 185.000 soldados. O amanhecer revelou um cenário de desolação entre os assírios derrotados, enquanto Jerusalém permanecia inabalável sob a guarda divina. O milagre da intervenção divina fortaleceu a fé do povo de Judá e confirmou a confiança de Ezequias na proteção sobrenatural de Deus. Durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, Judá testemunhou uma época sombria e conturbada. Manassés reverteu as reformas religiosas implementadas por seu pai e promoveu a adoração a deuses pagãos, construindo altares para divindades estrangeiras dentro e ao redor de Jerusalém. Sua liderança foi marcada pela perseguição aos profetas fiéis e aqueles que se mantinham leais ao Deus de Israel. Manassés derramou sangue inocente e disseminou a corrupção espiritual por todo o reino, afastando Judá da verdadeira adoração. Em meio a esse ambiente hostil, Isaías continuou proclamando a palavra de Deus, denunciando a apostasia do rei e alertando sobre as consequências da rebelião contra o Senhor. Enfrentando oposição e perseguição pela sua fidelidade inabalável, Isaías permaneceu firme em sua missão profética, mesmo diante do perigo iminente. A tradição judaica sugere que Isaías tenha sido martirizado durante o reinado de Manassés, tornando-se um exemplo de coragem e compromisso com a verdade até o último instante da sua vida. Durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, a perseguição aos profetas fiéis e àqueles que se mantinham leais ao Deus de Israel atingiu seu ápice. Manassés, influenciado por conselheiros ímpios e mergulhado na idolatria, promoveu uma onda de violência e perseguição religiosa, sem precedentes em Judá. Entre os alvos dessa perseguição estava o profeta Isaías, cujas palavras incômodas e denúncias contra a corrupção espiritual do reino irritaram profundamente o rei. Apóstata Isaías foi preso e submetido a torturas cruéis, com o objetivo de fazê-lo renunciar à sua fé e silenciar sua voz profética. No entanto, mesmo diante da adversidade extrema, Isaías permaneceu firme em sua devoção a Deus e na defesa da verdade. Seu martírio tornou-se um testemunho poderoso de coragem, fidelidade e resistência diante da opressão.
A morte terrível de Isaías ecoou como um grito de justiça e verdade em meio à escuridão espiritual que envolvia Judá sob o reinado tirânico de Manassés. Isaías, conhecido como profeta da justiça e da redenção, deixou um legado profético que transcendeu sua própria época. Seus escritos no livro, que leva seu nome, são uma poderosa fonte de inspiração e orientação espiritual para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Isaías não apenas denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria de seu tempo, mas também ofereceu esperança e consolo ao povo de Judá. Suas visões messiânicas sobre o futuro redentor foram além das fronteiras geográficas e temporais, apontando para um Messias que traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. As profecias cumpridas em Jesus Cristo são testemunho da fidelidade de Isaías como mensageiro de Deus. Seu legado profético continua a ressoar nos corações daqueles que buscam justiça, redenção e esperança em meio às adversidades da vida. Isaías profetizou sobre a vinda de um Messias redentor, com detalhes impressionantes e significativos que se cumpriram em Jesus Cristo. Suas visões messiânicas foram além do seu tempo, apontando para um Salvador que traria não apenas libertação para Israel, mas também esperança e salvação para toda a humanidade. Isaías descreveu a concepção virginal do Messias, seu nascimento e seu reinado justo e pacífico. Ele anunciou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. As profecias de Isaías sobre o Messias foram cumpridas em Jesus Cristo, o cumprimento final das promessas divinas de redenção e salvação. A vida, morte e ressurreição de Jesus confirmaram as palavras do profeta Isaías e estabeleceram a base da fé cristã na obra redentora do Messias prometido. Isaías, conhecido como profeta da justiça e da redenção, deixou um legado profético que transcendeu sua própria época. Seus escritos no livro que leva seu nome são uma poderosa fonte de inspiração e orientação espiritual para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Isaías não apenas denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria de seu tempo, mas também ofereceu esperança e consolo ao povo de Judá. Suas visões messiânicas sobre o futuro redentor foram além das fronteiras geográficas e temporais, apontando para um Messias que traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. As profecias cumpridas em Jesus Cristo são testemunho da fidelidade de Isaías como mensageiro de Deus. Seu legado profético continua a ressoar nos corações daqueles que buscam justiça, redenção e esperança em meio às adversidades da vida. As palavras inspiradoras de Isaías ecoam através dos séculos, desafiando as pessoas a viverem com retidão, compaixão e fé em Deus. Seus ensinamentos sobre a soberania divina, o arrependimento sincero e a promessa de redenção são atemporais e continuam a impactar vidas até os dias atuais. A mensagem de Isaías é um lembrete constante do amor inabalável de Deus pela humanidade e sua capacidade de transformar vidas através da graça e do perdão. A história do profeta Isaías é um testemunho da importância da fidelidade, coragem e confiança em Deus. Mesmo nos tempos mais sombrios, Isaías enfrentou desafios inimagináveis ao proclamar a palavra de Deus em meio à apostasia, idolatria e perseguição que assolavam Judá. Sua vida exemplar e sua dedicação inabalável à verdade divina inspiram gerações até os dias atuais. O legado de Isaías vai além das profecias cumpridas em Jesus Cristo. Essa mensagem da soberania de Deus. Que a história de Isaías nos encoraje a permanecer firmes em nossa fé,
mesmo quando confrontados com as maiores dificuldades. Se você deseja mergulhar mais fundo nesse universo de fé e coragem, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores sobre personagens bíblicos, como Isaías. Se você se interessou por essa narrativa emocionante sobre o profeta Isaías e deseja mais conteúdos inspiradores sobre temas bíblicos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Espero que tenha apreciado essa jornada pela vida do profeta Isaías. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para propagar essa mensagem poderosa. Obrigado por assistir.